Essa igreja só é uma, tá, meu amado? Congregação, vou falar congregação. Então todo mundo era da mesma congregação ali, da Assembleia de Deus, da Promessa. Então todos nós ia para lá. Aí, beleza, né, buscando ali. Aí chegou uma época que ele teve uma revelação. Passaram uma revelação para ele. Pronto. Ficou no coração do amado. Revelação tocou lá dentro do coração dele assim. Eita, rapaz, essa foi forte. Beleza. Saímos da igreja, da congregação, saímos da congregação e eu abraçar dele, né, conversando com ele, nós trocando ideia. Aí eu fui e toquei no assunto dele, Júnior. Rapaz, Deus tá, o Eterno está te dando, Deus está te dando uma nova visão, meu amado. Deus está te dando uma nova vida aí, olha só a revelação que passou para você. Então, o Eterno tem um plano na sua vida. O Eterno tem plano com todos, né? Mas poucos são escolhidos, como a gente leu aqui no negócio, na Bíblia. Então, e ele ficou com muito isso no coração. Você acredita que ele também no meio da rua aceitou Yahshua? Aceitou Jesus naquela época? Aceitou na rua também. Aceitou na rua, ali na rua mesmo. Eu não tinha autoridade, né? Que eu era novo convertido, como que fala, novo cristão, novo evangélico. Eu fui pedir minha mãe, né? Que minha mãe é missionária. Fui pedir minha mãe para poder orar pro meu irmão, para Júnior, meu amigo. Falei, mãe, aqui, ó, Júnior quer aceitar Yahshua aqui, ó, quer aceitar Jesus. Ora aqui por ele aqui, apresenta ele a Deus naquela época. Deus e Jesus, né? Apresenta a Deus aqui e tal. Aí minha mãe foi, orou e apresentou ele a Deus. Depois daquele dia, meu amado, nós começamos a buscar o Eterno. E só que mais por ele. Pensa num cara que mudou a percepção dele todinha, cara. O cara buscava muito, rapaz. O cara orava, o cara ia para monte, para vale. E tinha coisa para onde ele ia, que eu nem sabia para onde ele estava indo. Ele buscou mesmo o Eterno. Até então que ele foi batizado nas águas primeiro do que eu. E foi batizado no Espírito primeiro do que eu. E sendo que eu tinha aceitado o Yahshua primeiro, né? Mas ele se dedicou primeiro, né? Claro. Então, ele foi uma base para mim. Ele foi uma base, assim, ele foi um meio de abrir minha mente, assim, de tipo, poxa, cara. O cara aceitou aí, ó, depois de mim. O cara já tá cheio do Eterno, já tá passando visão, falando em línguas ali, ó, plano em mistério. E eu aqui no banco, ó, não fiz nada. Não foi uma inveja, não tem? Não foi uma inveja, foi um despertamento para mim. Algo dizendo assim, cara, olha só, você aceitou e às vezes você está aí no banco, sentado, não busca o interesse de saber, conhecer o Eterno, de se chegar a Ele, de pegar a Bíblia, ler, conhecer quem é Ele, entendeu? Às vezes só ouve por alto, aceita por aceitar, entendeu? Mas não tem um compromisso. E ele teve esse compromisso, buscou mesmo, se chegar a Ele. Então foi a época que eu comecei a querer também buscar o Eterno, né? Falei, não, calma aí, vamos se achegar também. Se ele está buscando, não vou deixar ele sozinho, vou ir junto com ele. Foi aí que nós começamos a ir para vale, ir para monte, vigília. Foi uma época muito boa naquela época. A época que tinha muita vigília. Terminava uma vigília, no outro dia a gente já tinha um contato de uns irmãos que já tinha vigília em outro lugar, onde que a gente queria ser cheio do Espírito, ser cheio de Deus, não tem? Uma coisa assim que você se alegra. Não tem quando o cara toma a primeira bebida ali, vamos dizer, trazer para o mundo aqui, toma a primeira bebida, já está no entrosamento bom ali, conversando com todo mundo, aí o cara se solta, às vezes o cara se sente mais bem, mais feliz ali do que quando está em casa, entendeu? Quando está no trabalho, passando estresse no patrão, né? Isso e aquilo, aí o cara se sente livre, numa vida mundana, tipo, traficando, vamos dizer, numa festa, num baile funk, curtindo, bebendo curtindo aquilo, entendeu? É um meio de divertimento do ser humano. Isso, o ser humano quer algo dentro dele, quer se divertir, quer agradar, saciar a alma dele, entendeu? Então, nós começamos a buscar, lendo Bíblia, jejuava, consagrava, buscava. Então, foi uma época muito boa, muito agradável. Então, depois dessa época, foi aí que minha visão foi se abrindo, foi chegando a Deus. E eu comecei a entrosar com
praticamente o pastor, né? Só que ele não era pastor, ele era presbítero na época, depois foi ungido a evangelista. Que eu tenho prazer de falar o nome dele, Adenilton. É Adenilton o nome dele. Um cara usado pelo Eterno, o cara estudado, o cara estuda muito. Então, tudo que você perguntava aí, todas as dúvidas que a gente já sabia quem era que perguntava. Não, Adenilton, ele vai lá e o cara estuda, tinha Bíblia, dicionário bíblico e tal. Ele fez teologia, e na teologia, né, ele ganhou o anel, só que ele não usava esse anel, ele não queria mostrar para ninguém que tinha teologia. E ele fez o certo. Então, eu louvo ao Eterno porque eu encontrei pessoas determinadas na minha vida. Eu encontrei pessoas dispostas a buscar o Eterno. Pessoas que queriam se agradar com o Eterno. Eu louvo ao Eterno porque eu encontrei pessoas com vontade, com sede de conhecer a verdade. E foi aí que eu comecei a entrosar, comecei a buscar. E todas as dúvidas que tinha. Dúvida, Yalcha fez o quê? Quando ele foi crucificado naquilo ali, eu estou perdido. Me mostra aí o que aconteceu. Aí ele ia lá e falava. Explicava, tudo dentro da Bíblia, tudo certinho, e tudo na percepção dele, porque às vezes nem tudo que está escrito aqui, meu amado, encaixa na nossa percepção, entendeu? A gente tem que ter uma percepção que não é todos que têm, é uma percepção que você consegue definir o que é certo e o que é errado. E era isso que ele fazia, ele abria a nossa mente, ele sabia nos ensinar o que era, ter uma nova percepção. Aí foi uma época muito boa, nós entendi, aprendi, começamos a andar compramos uns ternos para ficar mais bonitinho, não para agradar ninguém, mas para agradar a gente mesmo, né? A gente se sentia feliz, foi uma época muito boa, poderosa. Hoje em dia, acabou, meu amado. Hoje em dia, abaixou, aquela poeira toda assim, alvoroçada, hoje está sereno, quietou. Deus e amor, você só vê mais filhos das irmãs lá da igreja Deus e Amor, você só vê as pessoas, as senhorinhas mais velhas, né? Assembleia, você só vê aquele pessoal mais batista, e tudo isso a gente entrou, nós entrou em todas as congregações, entendeu? E eu principalmente na igreja católica, da igreja católica põe a igreja evangélica, né? Deus é amor, igreja evangélica, aí depois vai para batista, né? Já entrei na igreja adventista, para a gente conhecer, né? Saber entender cada doutrina, né? Cada tradição que eles têm ali. Então, meu amado, essa é a minha história, essa é a minha vida, entendeu? E só que aí o que aconteceu? Esse mesmo tempo que esse meu irmão, esse amado Júnior, Antônio, né? Ele mesmo tempo que ele buscava o Eterno, ele era muito perseguido, entendeu? Ele era muito perseguido. Enquanto você está buscando o Eterno, você é muito perseguido, né? No meio do povo evangélico. Perseguido por quê? Porque é uma batalha espiritual que ninguém entende, só você vai entender. Alguns católicos não passam por isso, porque já está na muvuca, entendeu? Já está naquele negócio, eles não entendem muito bem. Só quem entende quem é evangélico, entendeu? Evangélico porque dá totalmente ao Eterno. E quando você dá totalmente ao Eterno, o inimigo, ele quer te tragar, entendeu? O inimigo, ele vai arrumar uma cilada, que é ter bíblico, que o diabo ele vem para poder te trazer inimizade contra o Eterno. Ele vai te fazer algo para poder você largar o Eterno, voltar nas doideiras, fazer o que a sua alma pede, o que o seu corpo pede, sua carne pede tudo para fazer as coisas erradas. Então, e o Antônio, ele veio de um mundo desse jeito. Então ele tinha que batalhar contra aquilo, né? Contra as vontades dele. Então ele tinha as recaídas dele, entendeu? Infelizmente o ser humano ele é falho, né? O ser humano ele é falho. Não devemos julgar ninguém. Então, eu comecei a envolver com esse evangelista. Eu fui o braço direito do evangelista. Na época eu era nem batizado nas águas ainda.
Quando eu passei a tomar conta de uma congregação junto com ele, né, naquela época, aí, imediatamente ele falou, não, eu quero esse aqui só para ele andar comigo, esse cara que vai andar comigo, esse amado aqui vai andar comigo, né? Porque ele via a minha força de vontade, ele via eu buscando, ele via eu orando, ele via eu estudando, sempre pedindo esclarecer minhas dúvidas, entendeu? Então ele via que eu queria algo, eu queria aproximar do Eterno. Então ele quis que eu andasse do lado dele, entendeu? Para ajudar ele. Então foi aí a época que ele me ensinou muito, né? E falou bem assim, ó, a gente vai dirigir uma congregação, você ainda não é batizado, mas eu quero levantar você a cooperador para a gente começar a dirigir uma igreja. Então, no dia que fosse dirigir a igreja, que eu agora não sei se leva a memória, se foi dia 17, eu acho que foi dia 17, agora não sei se foi de outubro, setembro, novembro, foi numa época assim, que aí nós inaugurou a igreja dia 17, eu só sei que tem essa memória, dia 17. No dia 16 eu fui batizado nas águas, um dia antes. Fui batizado nas águas e ele já me levantou a cooperador. Ah, irmão, mas você foi batizado 2 vezes? Sim, fui batizado 2 vezes, na igreja católica e na igreja evangélica. Por quê? Porque a igreja evangélica não é a tradição da igreja evangélica. É a tradição disso aqui, ó. Batismo. Batismo do hebraico significa vaptis. Vaptis significa sepultura. Quando você sepulta alguém, você sepulta como? Só a cabeça, né? Você só sepulta a cabeça ou só o corpo e deixa os braços para fora. Você sepulta o corpo todo. Você sepulta o corpo todo. Então, por isso que quando vai batizar, né, o ser humano, no nome do Eterno, mergulha a pessoa toda, simbolizando uma sepultura. Morreu para o mundo, quando te levanta, viveu para Cristo, vivo para Cristo, para o Eterno. Está entendendo, meu amado? Então, por isso que a igreja evangélica batiza a pessoa, o corpo todo, mergulhando no rio. Eu prefiro no rio. Tem igreja evangélica que mergulha aí no tanque, né, numa piscina, alguma coisa assim. Tá, beleza, tá mergulhando no corpo todo, beleza. Mas eu prefiro no rio, porque em águas correntes, né? Que ali morreu o velho homem vai embora, entendeu? Com as correntes das águas, leva embora, entendeu, meu amado? Então, é dessa maneira que eu comecei a conhecer o Eterno, comecei a chegar ao Eterno. Na trajetória da minha vida foi dessa maneira, né? E louvo ao Eterno por tudo isso acontecer. Só que chegou uma época que eu tive a minha recaída. Foi uma época que minha carne, né, eu já estava com meus 18 anos. Isso, estava com meus 18 anos. Fiz 18 anos. E eu queria uma companheira, eu queria uma namorada tal. Eu já estava acomodado ali, igreja evangélica, né? Vamos dizer, na congregação, casa, vale, monte, congregação. Eu fiquei naquele ciclo ali, meu amado. E só que ao mesmo tempo que eu fiquei naquele ciclo ali, eu comecei a ter minhas dúvidas. Meu amado. Assim como eu tive dúvida na igreja católica, eu tive dúvida na igreja evangélica, né? Porque tinha coisas aqui que tinha nas escrituras na igreja católica. E é engraçado, meu amado, que ao mesmo tempo, né, que não basta só conhecer o Eterno, você tem que conhecer essa terra que você vive nela. Ao mesmo tempo, comecei a conhecer sobre o sistema humano, sistema onde que o Satanás, o inimigo, habita. Porque você lembra quando o Yahshua, ele fala bem assim, o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno, meu amado. Então, se você vive nele, você tem que tomar cuidado, você tem que ficar esperto, saber o que está nessa terra. E foi uma época que nos trouxe mais força, mais fé. Junto com o meu amado Júnior, nós começamos a ver uns vídeos aí de um amado Rubens, irmão Rubens. Louva ao Eterno do irmão Rubens, que trouxe essas mensagens aí, nos despertou sobre símbolos, palavras, tudo subliminar, vamos dizer assim, né? História subliminar.
E isso é verdade, meu amado, subliminar, coisas subliminares. Não sei se você já pesquisou, se já sabe. Então, se você não pesquisou, pesquisa sobre esse assunto. E sobre os grandes senhores do mundo, que são os Illuminatis. Fique esperto, meu amado. Os Illuminatis estão aí e eles vão fazer de tudo para destruir o ser humano, para você não herdar o reino do céu, meu amado. Eles vão fazer de tudo. Então tem símbolo, nomes pagãos. E eu via que as congregações, elas precisavam se unir, entendeu? Só que as congregações, elas não se unem, elas se dividem. E eu vou estar trazendo aí também vídeos sobre esse assunto, beleza? Aí você me pergunta, agora você é em qual igreja? Calma, vou estar falando aqui. Então, foi essa época aí que a gente começou a ter mais força, porque a gente começou a ver a realidade, começou a ver o que acontece aqui na Terra, a face que a gente vivia, sendo enganados, sendo manipulados, entendeu? E a gente via que a gente era dominados pelo ser humano, entendeu? Às vezes a gente acha que não, mas é manipulado, meu amado. Você é manipulado, entendeu? Se você não tiver a sua mente aberta para essas coisas, você é manipulado. Manipulado como? Pelo sistema. Se o sistema falar bem assim, acabou a água, já era, meu amado. Você pode ver a água lá no rio lá, mas pode ter certeza que não vai chegar água na sua casa. Se o sistema falar bem assim, acabou o feijão, pode ter certeza, meu amado. Você vai ter que entender que acabou o feijão. Pode estar milhões de toneladas de feijão, mas se o sistema falar que acabou, acabou, meu amado. Aí vai lá, lança o valor do feijão lá, mais de 50 reais, 100 reais lá. Aí você vai falar, poxa, tá faltando feijão no mundo. Mas você não sabe, você saiu para pesquisar, você rodou a terra aí para ver onde que tá faltando feijão, onde que tem feijão. Igual o sistema fala que o homem foi à lua. Você tem certeza que o homem foi à lua? Você teve lá do lado assim, você foi com ele lá na lua lá para ver se realmente é possível o homem pisar na lua? Mas por que o sistema mostra isso? Porque o sistema, meu amado, quer manipular o ser humano, ele quer dominar a sua mente, ele quer te tirar do eterno, ele quer te afastar das coisas do eterno. Glórias ao eterno, Pai. Então é isso, meu amado. Nessa época aí, foi aí que eu comecei a me achegar a Deus. Mas aos meus 18 anos, minha carne começou a pedir. Minha carne começou a buscar as coisas terrenas. Começou a buscar as coisas terrenas. E eu não sabia o que fazer. E foi aí que eu comecei a alisar o cabelo, comecei a ficar mais vaidoso, colocar uma roupinha mais chamativa. E parece que as coisas estavam acontecendo. Tudo que eu queria acontecia. Tudo que eu queria, com vontade para saciar a minha carne, estava acontecendo, meu amado. Foi aí que a pessoa que eu estava namorando, essa que eu busquei tanto, né? Fiquei tantos anos para tentar namorar essa menina, que nessa época, aos 18 anos, eu consegui namorar ela. Mas eu não fiquei muito tempo com ela. Eu separamos. E mesmo tempo que nós separamos, eu conheci mais duas mulheres. E essas duas mulheres fez eu cair. Fez eu me afastar do Evangelho. Por que fez eu afastar do Evangelho? Porque o pecado, ele traz inimizade. Ele coloca uma barreira na sua frente e traz inimizade de você contra o Pai. Então, quando eu pequei, colocou uma barreira. Pum, veio essa barreira. O inimigo te atentando, falando que tudo que você for fazer agora vai dar errado. Tudo que você vai fazer é errado. E eu tinha que confessar ao pastor. Eu tinha que falar, né, o que eu fiz. Pastor, eu não posso estar pregando, porque eu tinha um cargo na igreja, na congregação. Eu tinha um cargo, e onde era o meu cargo, eu ficava ainda na beirada do altar ainda, meu amado. Porque eu mexia no som, e eu ficava na beirada do altar. Então, na beirada, assim, em cima do altar praticamente. Então, e eu tinha um cargo de cooperador. Ali, mesmo tempo que, se alguém não fosse pregar, eu tinha que ter o papel de pregador. Eu passava a revelação, pregava o evangelho. Então, meu amado, e começou a trazer esse incômodo na minha vida. E eu falava, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não vou poder fazer isso. E eu não estou tendo coragem de falar com o pastor que eu caí com duas irmãs da igreja. E isso e aquilo que vai trazer destruição. Meu amado, minha vida acabou, meu amado. Minha vida acabou. Foi a minha primeira separação com o eterno. Me afastei do Evangelho. Mas uma coisa que eu temia era o Pai. Era o Eterno. É tudo que estava escrito aqui, ó.
eu temia ele. Mesmo que eu não estava dentro de congregação, mas eu temia o Eterno. Por isso que eu não quis ter o cargo de poder estar direcionando a igreja. A igreja já estava com mais de 25 membros, que dava dízimo, dava tudo certinho, tudo bonitinho. É um povo fiel, mais de 25 membros. Começamos só eu, o pastor e uma missionária. E na época tinha mais de 25 membros. E depois da minha queda, meu amado, só foi destruição. Acabou. Acabou o irmão Ida, acabou o irmão cooperador, acabou. Meu amado, não tinha mais chão na minha vida. Depois que tudo isso aconteceu, né, por isso que falo, o pecado tem as suas consequências. Tem, meu amado, tem as consequências. Então começou a vir a destruição na minha vida, né? Eu não estava mais focado nas coisas. Onde que eu estava morando, eu não consegui, eu perdi meu trabalho, eu não consegui mais pagar o aluguel, eu tive que me afastar. Eu fui num lugar que pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava de maldade, já estava de marcação comigo. E comecei a cair nas drogas. Foi a época que comecei a me envolver nas drogas. Conheci a cocaína, conheci a maconha, conheci a cachaça, a bebida, conheci mulheres, conheci festas, tudo de ruim, meu amado, eu comecei a conhecer. Mas uma coisa que eu louvo ao Eterno por eu não ter sido submetido por eles. Eu sempre tive um pensamento, não posso viciar nisso, não posso viciar nisso. E uma coisa que eu tinha, não caia na pedra. Não chega ao ponto de usar pedra. Então eu usava cocaína, eu cheguei a usar até fisco, né, meu amado? Cheguei até a usar fisco com meu irmão de carne, né, pai de mãe. Então, nessa época aí minha vida acabou, meu amado, minha vida destruiu totalmente. Quem era o ídolo ali uns tempos atrás, hoje ele está no fundo do poço. E eu cheguei num patamar, meu amado, no fundo do poço que eu achava que eu não ia ter mais solução, achava que não ia ter mais vida para minha vida. E foi aí que eu estava já disposto a entrar nas coisas erradas, no tráfico. Vamos ser direto, no tráfico. Eu tinha tanto ódio dentro de mim, que o inimigo acho que chegou com mais de 10 mil litros de ódio e derramou tudo em cima de mim. Todo tipo de ódio entrou dentro de mim, coisa maligna mesmo, uma coisa pesada. Quando você começa a usar a droga, tem uma coisa dentro. Deus guarde que isso não aconteça, o Eterno guarde que isso não aconteça. Mas começou a vir tanto ódio, ter ódio disso e aquilo. E quando eu decidi querer entrar no tráfico, meu amado, eu estava já no meio de uma rodinha. Estava no meio de uma rodinha, usando droga. Os pessoal ali, eu acho que eu nem sei quem era traficante. Eu nem sei quem era traficante.